sou o professor Thiago. Eu vou ler com vocês o exercício da UERJ de 2012, de Química. O que nos diz o enunciado? O monóxido de carbono, formado na combustão incompleta em motores automotivos, é um gás extremamente tóxico. A fim de reduzir sua descarga na atmosfera, as fábricas de automóveis passaram a instalar catalisadores contendo metais de transição, como o níquel, na saída dos motores. Observe a equação química que descreve o processo de degradação catalítica do monóxido de carbono. Com o objetivo de deslocar o equilíbrio dessa reação, visando a intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono, a alteração mais eficaz é... para resolver esse exercício, eu vou precisar analisar a minha reação. O que está acontecendo? Eu estou reagindo CO com O2, usando o níquel como catalisador, para formar o CO2 gasoso, ou seja, transformando um gás tóxico num gás menos tóxico. E estou gerando aqui uma certa quantidade de calor. O que o exercício nos pede? Ele pede para deslocar o equilíbrio dessa reação, visando intensificar a degradação catalítica do monóxido de carbono. Ou seja, eu quero transformar cada vez mais esse cara nesse. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Deslocar o equilíbrio nesse sentido. Para eu deslocar o equilíbrio nesse sentido, vamos ver o que ele nos propõe. Reduzir a quantidade de catalisador. O catalisador já desequilibra nesse sentido a minha equação, o meu equilíbrio. Então, se eu diminuir a quantidade dele, eu vou diminuir a intensidade desse desequilíbrio. Ou não alterar em nada a minha quantidade de CO2. Então, a A é falsa. B. Reduzir a concentração de oxigênio. Se eu reduzo a concentração do meu reagente, eu tendo a formar mais dele. Se eu formar mais O2, consequentemente, eu formo mais CO. Ou seja, eu vou tender a deslocar o equilíbrio nesse sentido, enquanto eu quero deslocar nesse sentido. Então a B também é falsa. C. Aumentar a temperatura. Agora a gente tem que olhar para o nosso ΔH. O nosso ΔH é negativo. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio no outro sentido também. A alternativa D nos diz para aumentar a pressão. O que acontece se eu aumentar a pressão? Eu vou ter moléculas de CO e moléculas de O espalhados e tendo choques entre si para formar o meu CO2. Se eu pensar que eu estou trabalhando num êmbolo móvel e eu tenho uma pressão sendo aplicada sobre esse êmbolo, aqui eu tenho uma quantidade de choques. Eu vou aumentar a pressão, ou seja, eu vou deslocar o meu êmbolo para baixo e diminuir o volume do meu êmbolo, certo? Então, como eu tenho a mesma quantidade de partículas e elas vão tender a ocupar o espaço máximo, com certeza o espaço entre elas vai diminuir. Se o espaço entre elas diminui, a quantidade de choques entre elas aumenta. Se a quantidade de choques entre o CO e o O2 aumentar, o meu equilíbrio tende a ser deslocado no sentido de formação dos produtos. Porque os choques entre o CO e o O2 formam o CO2. Então, a alternativa correta é a D. Muito obrigado e até a próxima.